os prismas ópticos. Então aqui você tem um prisma, vejam aí. Agora eu vou incidir um raio nesse prisma, ele vai entrar com um ângulo de incidência I, vai haver refração, R1, vai atingir o outro lado do prisma e depois vai voltar novamente ao ar. E você tem um ângulo I2 com a normal. Vejam aqui. SD, vejam aí a animação. O A é o chamado ângulo do prisma. Agora vamos estudar aí o prisma. Primeiro, analisando esse ângulo aqui, I1. Esse ângulo I1, ele vai formar o ângulo de refração R1 e o D1. Então, I1 é R1 mais D1. Ou, podemos escrever que D1 é I1 menos R1. Vamos separar essa equação. Equação 1. Depois, esse ângulo I2, ele vai ser o R2 mais o D2. Isolando o D2, você tem que D2 é I2 menos R2. Logo, o D, esse Dzão aqui, ele vai ser a soma do D1 com o D2. E esse ângulo do prisma, ele vai ser a soma do ângulo R1, ou seja, a refração 1, mais a refração 2. Substituindo a equação 1 e 2 na equação 3, nós vamos ter que esse D aqui vai ser I1 menos R1 mais I2 menos R2. Essa equação 3 aqui nós estamos substituindo a 1 e a 2. Logo, você vai ter que o Dzão aqui vai ser I1 mais I2 menos R1 mais R2. Como o R1 mais R2 é igual a A, você pode escrever que o D é I1 mais I2 menos o A. Uma observação. Quando o ângulo de incidência I1 é igual ao ângulo de incidência I2 e R1 é igual a R2, verifica-se que o desvio total D, que a gente acabou de calcular, do raio de luz ao atravessar o prisma é mínimo. Nesses casos, a equação vai ficar da seguinte forma. Como R1 é igual a R2, que é igual a R, o A vai valer 2R. Então, nossa equação, como a gente já calculou, D é igual a I1 mais I2 menos A. E como os I's são iguais, nossa equação fica o seguinte, que o desvio mínimo é igual a 2I menos o A. Agora, dispersão luminosa. Dispersão luminosa é um fenômeno que você consegue observar no prisma, onde você incide uma luz branca e a partir dessa luz branca forma todas as outras cores. O vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, azul, anil e violeta. Vejam aí na animação. Aqui, ó. A partir da luz branca você formou o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Agora vamos estudar as lentes esféricas. Que bom! Primeiro vamos ver os tipos de lentes. Nós temos a lente convergente. Qual a principal característica da lente convergente? Ela tem esse nome porque ela vai convergir todos os raios para um único ponto. E temos a lente divergente. A divergente, ela faz o inverso. Ela pega os raios de luz e diverge. E seus prolongamentos desses raios vão para um único ponto. Mais na frente, nós vamos estudar que é o foco da lente. Elementos das lentes. As lentes possuem os seguintes elementos. Esse ponto A a gente chama de ponto antiprincipal. O F vai ser o foco e o O é o centro óptico da lente. Nas lentes divergentes, você vai ter também esses mesmos pontos. O A é o ponto antiprincipal, o F é o foco e o O o centro óptico.
Raios notáveis das lentes. Esses raios notáveis são importantes para nós podermos entender a formação da imagem nas lentes. Primeiro raio notável. Numa lente convergente, quando eu incido um raio paralelo ao eixo principal, esse raio ele atravessa a lente passando pelo foco. Segundo raio notável. Quando eu incido um raio que passa pelo foco da lente convergente, ele vai atravessar a lente paralelo. Veja que é o processo inverso do raio anterior. E o terceiro raio notável é quando eu incido um raio que passa pelo centro óptico da lente, ele atravessa a lente sem sofrer nenhum desvio. E quando eu incido um raio no ponto antiprincipal da lente, ele vai atravessar o meio, vai atravessar a lente e vai voltar a passar pelo ponto antiprincipal, a linha. Agora para as lentes divergentes. Quando eu incido um raio paralelo ao eixo principal de uma lente divergente, esse raio ele vai atravessar a lente e o prolongamento desse raio vai passar pelo foco da lente divergente, pelo foco F'. Segundo raio notável, quando eu incido um raio na direção do foco da lente divergente, esse raio atravessa a lente paralelo. Veja também que é o processo inverso ao raio anterior. Quando eu incido um raio que passa pelo centro óptico da lente, ele atravessa a lente sem sofrer nenhum desvio na sua trajetória. E o último raio notável, quando eu incido um raio na direção do ponto antiprincipal da lente divergente, ele vai atravessar a lente e o prolongamento dele vai passar pelo ponto antiprincipal, a linha. Construção das imagens. Na lente convergente, a construção da imagem, o tipo de imagem formada, vai depender da posição em que o objeto se encontrar da lente. Primeira posição que nós vamos estudar é quando o nosso objeto estiver além do ponto antiprincipal A. Vamos usar os raios que nós vimos anteriormente. Primeiro, quando incidimos um raio paralelo à lente, ele vai atravessar a lente passando pelo foco. Agora, quando eu incido um na direção passando pelo centro óptico, ele vai atravessar a lente sem sofrer nenhum desvio. E a imagem ela vai ser formada no ponto de interseção entre os raios, que nesse caso vai ser esse ponto aqui. Então, que tipo de imagem nós temos? Nós temos uma imagem real, invertida e menor. Esse é o tipo de imagem formado nas máquinas fotográficas. Segundo caso, quando nós temos o nosso objeto em cima do ponto antiprincipal A, incido um raio paralelo, ele vai atravessar a lente passando pelo foco. Novamente incido um que passa pelo centro óptico e ele vai atravessar sem sofrer nenhum desvio. Novamente a imagem ela é formada na interseção desses raios. Então, em relação a essa imagem, nós podemos dizer que ela é real, invertida e igual, ou do mesmo tamanho. Terceiro caso, quando o nosso objeto está entre o ponto antiprincipal e o foco, o que é que nós vamos ter? Incido um raio paralelo, ele vai atravessar a lente passando pelo foco. Agora incido um raio que passa pelo centro óptico, ele vai atravessar a lente sem sofrer nenhum desvio. Então, nossa imagem vai ser formada no ponto de interseção. Que tipo de imagem é essa? É uma imagem real, invertida e maior. Geralmente esse tipo de lente é usado no projetor de slides. E o outro caso é quando você tem um objeto que se encontra entre o foco e o centro óptico. Incide um raio paralelo, ele atravessa a lente passando pelo foco, incide no centro óptico. Vejam aqui que os raios não vão se cruzar, mas os prolongamentos desses raios se cruzam nesse ponto. Então a imagem é formada aqui nesse ponto. Então que tipo de imagem é essa? É uma imagem virtual,
porque é formado aqui por interseção de prolongamentos. Veja que no caso das lentes, as imagens virtuais, elas são formadas antes da lente. Ela é uma imagem direita e maior. Esse tipo de lente é utilizado na lupa, aquela lupa de aumento. E agora para a lente divergente. A lente divergente, o tipo de imagem formada, independe da posição do objeto. Vamos conferir isso. Incide um raio paralelo, ele atravessa a lente e o prolongamento desse raio vai passar pelo foco. Agora incide um que passa pelo centro óptico, ele atravessa a lente sem sofrer nenhum desvio. E onde é que vai ser nossa imagem? Na interseção entre esses raios. Então, para esse caso, nós vamos ter uma imagem virtual, é formado antes da lente, direita e menor. Estudo analítico das lentes. O estudo analítico é a determinação da posição do objeto e da imagem e a altura do objeto e a altura da imagem. São essas relações matemáticas. Nós vamos chamar de P a distância do objeto à lente, F é o que nós vamos chamar de distância focal e P' vai ser chamada a distância da imagem à lente. Nós temos aqui a equação de Gauss para lentes esféricas. É a mesma que nós usamos para os espelhos esféricos. Você tem que o inverso da distância focal é igual à soma dos inversos do objeto, da distância do objeto, mais o inverso da distância da imagem. E você tem também a formulazinha do aumento linear. Esse aumento linear mede o quanto a imagem aumentou ou diminuiu em relação ao objeto. Então você tem que esse A é o tamanho do objeto, o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, que é igual a menos P' sobre P. Vamos analisar os sinais. Quando a lente for convergente, nós temos um foco positivo. Se a lente é divergente, nós temos um foco negativo. P' positivo representa uma imagem real e P' negativo representa uma imagem virtual. O I positivo representa uma imagem direita e o I negativo uma imagem invertida. Vergência da lente. A vergência da lente é como se fosse uma potência da lente, ou seja, a capacidade que a lente tem de desviar os seus raios. Nesse caso aqui, vejam que essa lente ela desvia bem mais o raio incidido sobre ela do que na segunda lente. Então, nesse caso, nós dizemos que essa lente aqui vai ter uma vergência maior. A vergência ela é dada pelo inverso do foco, ou seja, quanto maior a distância focal, menor é a vergência, e vice-versa. A unidade do SI de vergência é o di, né, que é o inverso do metro, o dióptria. Nossa! Agora vamos para os exercícios. Primeiro, a figura